31 de agosto de 2016. Estou aqui em Paris, está terminando a minha viagem, estou já retornando ao Brasil, Porto Alegre, onde eu moro. E estou muito contente que nós começamos no Brasil esse processo do impeachment, né? Eu já falei noutra oportunidade que nós deveríamos alterar o sistema de governo para o sistema parlamentarista, porque o sistema presidencialista é um parto, é um trauma, né? As formalidades do impeachment, né? Porque o presidente da República ocupa a chefia de Estado e chefia de governo. Então está no artigo 85 da Constituição, é muito difícil, né? Um parto. E a nação sofre muito com isso. E nós vemos ainda que tem pessoas ideologicamente não adaptadas e que cultivam ideologias golpistas, estranhas, comunismo, né? O comunismo, que é uma ideologia falida, né? Do século passado, século XX, e que cria a guerra de opostos, a guerra de classes, né? E é exatamente o que eu queria falar sobre isso, a guerra de classes, da visão marxista-leninista. É uma visão europeia do século XVIII, antiga, e que o nazifascismo, de certa forma, reprisou esse rancor, essa raiva, né? Essa exclusão contra determinados segmentos. Carl Schmitt até falou, o outro é o inimigo, né? Se colocou numa obra dele. Mas eu queria falar revelar outro tipo de visão que está sendo, aqui na Europa, está passando um filme, em todos os cinemas, é a Stefan Zweig, Brasil, um país do futuro. É sobre a vida de Stefan Zweig, que foi um escritor judeu-austríaco, que fugiu do Hitler, né? Ele esteve nos Estados Unidos, depois esteve no Brasil e faleceu no Brasil, né? Se suicidou. Mas ele escreveu exatamente sobre uma visão, ele escolheu o Brasil como uma ilha de harmonia em que conviviam a diversidade, a multiplicidade de visões, de etnias, de culturas, os imigrantes oriundos de todas as partes do mundo, né, convergiam para o Brasil e ele sentiu aqui esse clima. Desde a minha infância, eu vivi tudo isso. Não é essa coisa que ele descreve, essa atmosfera, que é como estar dentro do arco-íris, dentro dessa diversidade. O arco-íris é uma situação física, da ciência física, em que cada cor reflete o comprimento de onda dos elementos que compõem o cosmos que nós estamos. Você tem outro tipo de arco-íris quando você tem a zoosfera, que é a biosfera, que é a vida, né? E quanto mais diversidade, mais equilíbrio, mais a vida é pujante e forte. Se você tem os extremos no polo ou no deserto do Saara, ou no polo no Ártico ou Antártida, você tem pouca diversidade de vida. E se você migrar para o universo, você vai ver que uma estrela tem um ou dois elementos e eles fazem análise espectral, né, através dos telescópios, e fazem a leitura disso aí. Então, nós temos várias camadas, ou vários status, ou vários níveis, né? A diversidade dos elementos físicos químicos que compõem o cosmos, a diversidade da zoosfera, dos animais, das plantas, dos vegetais também, né? E nós estamos perdendo com esse problema antiecológico do homem sobre a face da terra, extinguindo os animais, as plantas. Nós estamos vivendo isso e nós devemos conservar o nosso habitat. Mas nós também temos outra diversidade, que é quando a luz, e aí analogamente eu falo do pensamento, incide sobre um cristal que é o nosso cérebro,
né? E se difraciona assim através de vários ismos, várias formas de enxergar onde está a felicidade humana, de optar por isso, né? Então é, de certa forma, a diversidade de pensamento, de culturas, de caminhos para se obter a felicidade. Isso é uma coisa muito importante. E Stefan Zweig viu isso aqui no Brasil. Não só essa parte do suporte do ponto de vista étnico, de sangue, de raças, né? Porque ele fugia do racismo, né? Do nazifascismo, que tinha aquela visão da raça pura. Nós aqui no Brasil somos, lá no Brasil, que eu estou na França, somos uma mescla, né? Eu mesmo sou a prova viva disso. Eu tenho sangue de português, tenho sangue de espanhol, eu tenho sangue índio, se vê nos meus olhos, na boca. Tenho uma avó, minha bisavó, né, materna, sangue forte, né? Eu tenho sangue de negro, né, também, né? Eu tenho sangue árabe, porque sendo português e sendo espanhol, eu tenho sangue árabe, porque os árabes ocuparam a península por vários séculos, a Península Ibérica. Eu tenho sangue judeu, isso se prova. Se houvesse algum problema, vamos dizer, se a doutrina nazifascista voltasse o Hitler, eu ia tranquilamente parar no chuveirinho, ia para Auschwitz, ou qualquer coisa assim, né? Os judeus, ciganos, eu, como uma raça considerada inferior por eles, ia pagar. Eu não tenho direito a dupla cidadania, ou cidadania tripla, eu sou brasileiro. Eu sou uma mistureba, eu sou uma mistura, né? Uma melange. Né? Então é isso que nós temos no Brasil. É a riqueza, a diversidade, né? E que o Stefan Zweig fala. O que nós tivemos aqui com Dilma, o PT, né? Nós vimos, antes desse affair, antes desse problema todo, nós vimos dentro de um bloco de constitucionalidade histórica, as constituições, né? Um bloco de constitucionalidade histórica social-democrata, que é o regime que está em vigência aqui na Europa. Porque existem 3 tipos de regime constitucionais. Um regime que é dual, que é o do surgimento do constitucionalismo, que é o constitucionalismo liberal. Esse modelo dual está nos Estados Unidos e na Inglaterra. É um modelo dual porque a Constituição tem 2 partes. Uma que trata da organização do Estado, no espaço, se o Estado é unitário, simples, ou se é um Estado federado, né, no espaço. Trata do governo, a forma de governo, se é monarquia ou república. Né? E trata do sistema de governo, se é presidencialismo ou parlamentarismo, ou outra opção. Né? E depois a parte dogmática da Constituição. A parte dogmática são as declarações dos direitos. O regime constitucional liberal só tem uma parte, o regime americano. É a declaração de direitos negativos ou direitos formais. O direito de liberdade, o direito de igualdade, o direito de privacidade, o direito de propriedade, exercido erga omnes contra todos. Se eu tenho uma propriedade, os outros, isso aqui é meu, os outros devem se abster de pegar essa propriedade. Né? Então esse é o primeiro constitucionalismo que houve. Mas houveram mais 2 constitucionalismos, e todos nascem exatamente na linha socialista, no devir, na evolução da história, quando há uma exclusão de pessoas que são menos aquinhoadas materialmente, do ponto de vista de propriedade, de capital, né? Há uma exclusão, há um processo de escravidão, esse processo de escravidão se extingue e substituído pelo trabalho livre, né? Mas não tão livre assim, porque existiram abusos com relação à utilização do trabalho, jornadas inteiras, de dia inteiro, não é 8 horas, mas de três turnos, né? Crianças menores trabalhando, menores de 12 anos,
mulheres grávidas trabalhando, né? E que faleciam, e as minas, né? Então tem vários relatos dentro da ficção e também da própria literatura sobre essa exploração do homem pelo homem, e aí surgiram as doutrinas socialistas, as doutrinas solidaristas, né? Cada uma com a sua versão. As doutrinas utópicas e as doutrinas materialistas. As utópicas, toda aquela linha de socialismo que dizem que começou já em Platão, né? Demócrito também é dito, Tomás Moros e outros, né? Proudhon, né? Saint-Simon, né? Toda essa linha de Auguste Comte, da mesma forma, né? E o materialismo dialético, Marx, Engels, Lenin, né? Que é o comunismo, né? Então, essas formas socialistas, ou a social-democracia e o socialismo, são regimes de deve ser. Deve ser o seguinte: nós, além dos direitos liberais que entraram dentro do constitucionalismo, são somados, se juntam, são adicionados os direitos materiais, ou chamados direitos positivos, em que o Estado fica como um árbitro para salvaguardar, para dar direitos a essas pessoas que de seu só têm a sua força de trabalho. Isso é um valor muito importante, é um valor principal. Eu, toda a minha vida, eu vim de uma família que tinha muito dinheiro, mas é aquele jogo de corrida de revezamento, às vezes alguém derruba o bastão no chão e eu tive que trabalhar, tive que ir para trás do balcão. E a minha vida, eu dou muita importância ao direito do trabalho, à consolidação das leis do trabalho. Acho que todo trabalhador, toda pessoa, mesmo numa sociedade mutante, numa sociedade nova, que não é quase manual, mas as máquinas estão substituindo e nós estamos entrando para uma sociedade de lazer, uma sociedade pós-moderna. Mesmo nessa sociedade, a gente tem que ter referência a essas garantias, de forma diversa, porque há mecanismos tecnológicos, o trabalho houve uma mutação, né, com relação ao sistema fordista ou taylorista de segregar a pessoa no local e essa pessoa ficar fazendo horário, trabalho em forma de sistemático, de sistema, né, que Charles Chaplin colocou, né, quando ele repetia, né, com o bonequinho dele, né, o mundo moderno, né, fazia uma caricatura daquilo, né, saía fazendo aquela com as chaves, né, repetindo sempre, né, o que fazia, né, porque hoje o trabalho até migrou para casa, o computador, né, a pessoa fica em casa trabalhando, o trabalho invadiu a casa, às vezes a pessoa nem vai no seu trabalho, fica em casa, não precisa ir num local para fazer o trabalho, né? Mas o trabalho manual continua. A sociedade tecnológica não revogou o ancinho, a pá, um martelo, uma série de mecanismos antigos, né, instrumental antigo, manual, que a gente utiliza ainda. O dia que revogar tudo isso, nós tivermos autômatos, tal, começa a redenção do homem, mas começa a outra problemática, a redenção do espírito, a luta pela liberdade espiritual, né? Porque as pessoas, às vezes, tendo liberdade, às vezes não sabem o que fazer da sua liberdade, como usar a liberdade para aprimorar o espírito, né? Então, nós temos 3 regimes constitucionais. Um regime constitucional que é o liberalismo, Estados Unidos e Inglaterra, que até hoje, agora, recentemente, houve o Brexit, que é a saída da Inglaterra da União Europeia, né? E isso tem referência com o quê? Que o capital mundial, a mundialização, a globalização, levou, com a queda da URSS, né, que teve no Afeganistão em 1986 o seu Vietnã, e era um país de terceiro mundo, um país emergente, um país com PIB igual ao do Brasil, uma potência atômica, mas economicamente é um país pequeno, né, menor que o Brasil hoje, a Rússia, economicamente.
E ela ali no Afeganistão, ela teve o seu Vietnã, como os Estados Unidos, como uma potência fabulosa, faliu no Vietnã, da mesma forma a Rússia faliu e não adiantou o Gorbachev fazer a perestroika, a glasnost toda, e estourou a Rússia e surgiu aí um terceiro mundo. Vendo aquela polarização da Guerra Fria, nós tivemos a tripolarização, que é Estados Unidos, Europa e a Ásia, né, com o ASEAN, né, o surgimento da China, com as mudanças, né, feitas pelos chineses e o Partido Comunista Chinês. Então essa nova perspectiva levou todo o capital multinacional para a China e fez uma aliança com o comunismo. Mas os comunistas lá, esse é o conceito do Guerra das Moedas, né, que eu escrevi em 1998, 15 de julho, está gravado isso no Jornal do Comércio, um artigo com esse nome e com essa temática, e vários outros que gravitavam antes e depois em torno disso. Nós vamos fazer um livro, né, vamos compilar essa matéria toda. Depois Hong Songbing, que é um chinês, escreveu um best-seller imenso, que vendeu milhões na China, né, que é Currency War, e James Rickards, um inglês também, Hong Songbing em 2007, né, não, 11 anos depois de mim, e James Rickards em 2014, bem depois do meu escrito e do chinês. E levando esse capital para a China faz dumping monetário e dumping social, porque ela não paga direitos sociais, esses direitos materiais que entraram para o constitucionalismo, que criam a social-democracia, né? Que é jornada de trabalho, as férias, o fim de semana remunerado, né? A China não paga tudo isso, então o custo do trabalhador sai baixo. Como o custo está incluído nas mercadorias, o preço final é mais baixo, tem mais competitividade, tem mais concorrência. Então, todos os países do deve ser estão enfrentando, dos regimes constitucionais do deve ser, estão enfrentando essa concorrência desenfreada dessas mercadorias. Os regimes comunistas, nós vimos que foram todos para o lixo da história. E os regimes sociais-democratas estão sendo atacados violentamente. Eu aqui abri o Le Monde e outros jornais franceses e vinha no avião lendo, né, vi que eles estão sofrendo um processo de desindustrialização violento. Determinadas indústrias pequenas, não são multinacionais, ou mesmo as multinacionais estão sendo desmontadas aqui e levadas para a Ásia. Você entra numa loja aqui, tudo é chinês, tudo é importado da China. Não tem quase nada fabricado aqui. E no próprio Estados Unidos. Então essas mercadorias quebram as pequenas empresas todas. Fazem falir, porque aqui e no Brasil, o custo de impostos do Estado, né, o custo social que os empresários pagam, os direitos sociais, o salário, 13º, férias, fim de semana, mais o pagamento da previdência, né, encarecem as nossas mercadorias que não têm competitividade para trabalhar, para concorrerem com essas mercadorias vindo da China. Então é esse o processo que nós estamos vendo. Então o que aconteceu no Brasil? Quando o PT assume, né, nós já temos um problema que nós temos discutido, que é essa partidocracia que está aqui no Brasil, né, e tem um problema isso, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, herdado, porque as constituições, o constitucionalismo todo é uma cópia do constitucionalismo francês, liberté, égalité, fraternité, né, a Revolução Francesa, e da Revolução Americana. Com esses plus, essas coisas a mais que são a implementação, a agregação de direitos materiais e direitos de terceira, quarta, quinta geração, direitos bioéticos, direitos ecológicos,
direitos do consumidor, tudo isso que vai se agregando paulatinamente no desenvolvimento e que a Constituição de 88, ela é um máximo de civilidade. Mas a Constituição de 88, seus direitos, não tem condições de dar competitividade ao Brasil, né? A sua atmosfera interior econômica, a infraestrutura econômica, sobre essa subestrutura jurídica, não tem condições de dar a competitividade que o Brasil necessita para enfrentar a concorrência dessas mercadorias que vêm do exterior. E com a liberdade de exportação e importação dos negócios, né? E ainda o problema monetário de oscilação monetária, né, que os países tomam. E com a ascensão do Partido dos Trabalhadores, nós vemos que eles deram uma guinada. Eles vão assumindo dentro da social-democracia, mas no último período Dilma, no primeiro, né, já no primeiro, eles dão uma guinada e começam as pedaladas, começa a emissão monetária, uma série de providências e assumem o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo e uma aliança com tudo que é ditadura latino-americana, tudo que é de pior, de populismo, né, das coisas mais incríveis, né, o chavismo, o fidelismo, que é uma ditadura decrépita, né, tem mais... tem a minha idade, uma ditadura, eu nasci em 49, em 58, 59 foi derrotado Fulgêncio Batista e assumiu o Fidel Castro. Uma ditadura comunista que eliminava, colocava as pessoas no paredão sem julgamento, né? E a gente sabe, existem os filmes todos, né? Eu, na minha juventude, não fui adepto total, mas tive certas simpatias. Todo jovem, não sei se pelo cristianismo meu, né? Fui criado indo à igreja e tal, e Cristo sempre mostra uma solidariedade com os outros, amai ao próximo como a ti mesmo, né? E nós temos sempre aquela solidariedade com os menos aquinhoados, aquelas pessoas que estão em situação de desvantagem, procuramos ajudar. Talvez essa minha riqueza de sentimentos, essa sensibilidade para com os humildes, né, tenha me levado a essa simpatia pela esquerda, e eu fiquei na esquerda. Só que eu fui percebendo agora, né, paulatinamente, primeiro, um aparelhamento do Estado desavergonhado, um mensalão, né, e eu votei nessas pessoas, votei no Lula, votei na Dilma, todas na primeira oportunidade. Tudo em defesa dos direitos do trabalhador. Eu trabalhei. Eu desde os 18 anos trabalhei, agora estou aposentado, mas eu trabalhei todo esse tempo, né? Trabalhei em lojinha, balconista, trabalhei, eu não sou pessoa, a minha família era muito rica, mas se perdeu, as coisas se perdem, as mudanças de sorte acontecem para cada um, e eu recuperei a condição, né, de certo conforto da vida através do meu trabalho, trabalhando de manhã, de tarde e de noite, né? Então eu estou aposentado hoje, mas nós não temos, os aposentados não têm certeza se o Estado Nacional vai poder honrar até o fim isso, ou se nós já não estamos quase que nem a Grécia. Eu acho que não, porque o Brasil é muito rico, né? Como diz aqui o Stefan Zweig, ele faz uma proporção, diz que possivelmente, ele imagina, tinha uns 50 milhões no tempo de Getúlio Vargas, no tempo que ele esteve no Brasil, ele diz assim, possivelmente caibam 500 milhões, 300, 500 milhões, eu acho que cabe muito mais gente, se na China cabe 1 bilhão e 900 milhões, né? Só a força de trabalho da China, para gerar o PIB, são 900 milhões de trabalhadores, né? São 4 vezes a população do Brasil. A população do Brasil é 2/3 possivelmente trabalho, né? E 1/3 são pessoas aposentadas, que nem eu, velhinhos, ou pessoas, crianças, né, que não podem trabalhar até 14 anos, pelas leis atuais. Então ele diz aqui que o Brasil tem uma série de possibilidades, não só da diversidade étnica e também cultural, mas também
pela possibilidade das riquezas, porque ele vai até Campinas, achou que já tinha chegado dentro do cerne do país, foi olhar no mapa, viu que estava coçando a epidérmia recém do Brasil, né? E o Brasil teve uma interiorização muito grande, né? Então, São Paulo, no começo, tem os bandeirantes, mas nós tivemos com a Revolução de 64 também os gaúchos, né? Que vão como neobandeirantes subir todo o oeste catarinense, todo o oeste paranaense, todo o Mato Grosso, né? Toda a Rondônia, o Acre, já com Plácido de Castro, o Roraima, né? São os gaúchos que subiram como neobandeirantes, né, e civilizaram. Toda a história ainda vai contar todo esse processo de interiorização que ainda não foi feito. Claro que nós devemos preservar a biosfera, né, toda a mata, toda a estrutura, né, porque nós constatamos cada vez mais que o planeta é um ente vivo e ele respira, né? E nós temos El Niño, temos essas mudanças climáticas. Aqui em Paris estava um calor esses dias aqui, nós temos uma semana terrível como no Brasil, igual o africano, né? Eu vou para Manaus depois daqui, já tô treinado com calor aqui, que era uma coisa... Parece na Grécia, numa Acrópole, a pessoa parece que vai desfalecer. Não dá nem para tomar água lá, porque eles, para não colocar no lixo, né, na Acrópole, eles... Mas o que eu estava falando é que Dilma e o PT assumem radicalismo e apostam numa doutrina comunista. A mesma coisa que ela estava fazendo quando, em 1964, 66, 67, lutou contra o regime militar, ela começou novamente a tentar implantar aqueles ideais que ela tinha de marxismo-leninismo. Tentar implantar no Brasil o comunismo. Né? A aliança com Fidel Castro, com Chaves, eles querem exatamente aqueles livros, o Capital, né? A ortodoxia desses livros, do Capital, do Estado e a Revolução do Lenin, né? Aquela ortodoxia da luta de classes. E vocês viram, colocaram velhos contra moços, o feminino contra o masculino, né? Homossexual contra heterossexual, né? Negro e branco uns contra os outros, contra os índios, né? Criando sempre uma bipolarização entre toda, ao invés de harmonia, como colocou Stefan Zweig, a desarmonia total. Nós fomos rumando com o regime do PT para uma coisa rancorosa, para uma raiva, para uma disputa, né, raivosa. Aquele carnaval, aquele amor entre as classes sociais, entre as pessoas, entre as etnias. Né? Eu sou um repositório de tudo que é raça, né? Como eu já disse, tenho sangue português, tenho sangue espanhol, e por isso tenho sangue árabe, tenho sangue judeu, e tenho sangue índio, e tenho sangue negro. Né? Eu não tenho, só que eu saiba, sangue amarelo. Possivelmente algum descendente meu possa ter, né? Via casar, né? Ainda vamos rumar para isso. E o que eu queria trazer é isso, é que nós estamos vencendo agora com o impeachment da Dilma e se abre oportunidade para que se faça uma reforma cabal, radical. Primeiro, com a implantação de mutação do regime, se retirar esse regime de presidencialismo, sistema presidencialismo, colocar o parlamentarismo, mas com as mudanças atinentes, que são aquelas que eu já falei. Nós não podemos continuar com esse sistema de reeleição dos políticos, né? Sistema de reeleição que não existe para o executivo e que existe para o legislativo. E eles quebraram o bloco de constitucionalidade histórica, que em 100 anos ninguém se reelegia no executivo, e essa partidocracia quebrou o bloco de constitucionalidade histórica fazendo uma emenda, né, constitucional em 97,
que agora restauraram, não vai mais poder se reeleger. Essa emenda fez com que acontecesse o quê? Que os executivos ficassem indicando os juízes, porque são eles que indicam os juízes. Então isso é um regime de quem indica, um regime de compadrio, um regime de coronelismo, de clientelismo. Não? E eu acho que, além da restauração da possibilidade de não reeleição para o executivo, também com relação ao legislativo deve-se implantar isto. Eu não vou ser tão radical como eu estava falando no começo, que é evitar a reeleição absoluta, né? Mas de alguma forma, 2, 3 vezes, não mais, porque o que nós temos aqui é um regime monárquico, é um regime imperial. A República foi implantada no Brasil em 1891, mas até hoje não se revelou, não foi aprovada. Por quê? Porque os filhos dos políticos, os netos dos políticos, pode ser na esquerda, na direita, no centro, se reelege. E a população que não dá bola para a política, ela dá bola para a política porque a única coisa, ela dá atenção à política, a única atenção que ela dá é clientelista. Ela tem uma relação com o político para conseguir obter as carências de falta de educação, falta de saúde, falta de segurança e outros direitos que o Estado dá. Para conseguir um registro em alguma coisa. Né? Então são os intermediários desse sistema e os brasileiros são inteligentes, não são burros, eles se determina o sistema não por um ideal, mas pelo que há de mais sórdido, que são os interesses que passam a determinar o sistema, e ele está depauperado, está corrompido, né? Democraticamente, substancialmente. O princípio republicano foi corrompido porque nós temos um estamento, uma classe, que são os políticos, a partidocracia, que se apodera do Estado e transforma o Estado em capitanias hereditárias. São só eles, sempre, permanentemente, como nós temos visto. Indicam os juízes das cortes superiores. Então já tem propostas dentro da OAB, dentro da sociedade civil, que esses juízes devam ser igual a juízes eleitorais, devem mudar por um determinado tempo, ficar um determinado tempo. Né? Porque a permanência cria um sistema de uma ditadura, como Rousseau acusava a democracia inglesa, o Estado democrático inglês dizia assim, né, fazendo a acusação. O povo inglês pensa ser livre, mas é livre só no momento que coloca o voto na urna. Após, vive uma ditadura a prazo